Fala, pessoal bonito do YouTube brasileiro! Beleza? Eu sou o professor Samuel, comigo está tudo bem e espero que esteja tudo belezinha com vocês também. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Gente, vem comigo aqui, ó. Nós temos o seno de um ângulo alfa, aqui em azul, ó, como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Está escrito aqui, ó, seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. A mesma coisa é o nosso cosseno de alfa, é uma razão entre quem? Entre o cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa. E por último, nós temos a tangente deste ângulo alfa como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Discutimos o socatoa. Seno é o oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. E hoje nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, gente, o nosso primeiro exemplo é nós aplicarmos essas razões trigonométricas em um triângulo retângulo qualquer. Neste caso aqui, nós temos um triângulo de catetos 3 e 4, e a sua hipotenusa, você já sabe pelo Teorema de Pitágoras, que vale 5. Esse triângulo é famoso, tem que saber. 3, 4, 5. Aqui nós temos um ângulo alfa, e eu posso perguntar para vocês, qual é o seno de alfa? Então, gente, você usa a definição. Então, vou escrever aqui, ó, seno de um ângulo alfa. Isso é igual cateto oposto a alfa. Quem é o cateto oposto aqui a alfa? A sua medida é quem? É 4. Então, 4 dividido pela sua hipotenusa, que é 5. E isto é o seno. Agora, cosseno do ângulo alfa. Vamos lá. Cosseno do ângulo alfa. Isso é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É 3, dividido pela sua hipotenusa. Nossa, gente, isso é lindo. Isso é lindo, porque esta razão ela não está relacionada com as medidas dos lados, mas sim com a medida do ângulo, pessoal. Isso é muito lindo, como nós vimos na aula anterior. Agora, para encerrar, eu posso perguntar para vocês, quem é a tangente de alfa? Resolve aí, resolve de cabeça. É uma razão. Quem que é? Cateto oposto a alfa. 4 dividido pelo seu cateto adjacente. 3. É isso aí, galera. Agora, nós podemos também aplicar estas razões trigonométricas neste ângulo aqui, gente. Be careful. Tome cuidado. Attention. A coisa agora vai mudar um pouquinho. O pessoal costuma se confundir aqui. Mas, gente, é a mesma coisa. Agora, eu vou aplicar as razões trigonométricas em relação a esse ângulo aqui de cima. Então, gente, eu pergunto para vocês, quem seria o seno de beta? Aí você fala, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Exatamente. Agora, quem é o cateto oposto a beta? Atenção, galera! Olha para o ângulo beta. O ângulo beta está aqui em cima. Quem é o seu cateto oposto? O seu cateto oposto agora vale quanto? Vale 3. Gente, é sempre cateto oposto ao ângulo. Se eu estou olhando para o alfa, o meu cateto oposto é 4. Agora, se eu estou olhando para o beta, meu cateto oposto é 3. Então, gente, aqui, ó, seno de beta é cateto oposto a beta, que é 3, dividido pela sua hipotenusa, que é 5. Percebeu, gente? Nós podemos até falar assim, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, mas é sempre seno de algum ângulo. Se você escrever isso aqui, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, você não escreveu uma coisa muito correta, porque você tem que identificar que ângulo que é, pois isso é cateto oposto ao ângulo. Então, gente, seno, só seno, não é nada. Diz aí, seno. Disse seno? Então você não disse nada. Gente, é sempre seno de alguém.
Seno de um ângulo alfa, cateto oposto a alfa, sobre hipotenusa. Seno de um ângulo beta, cateto oposto a beta, sobre hipotenusa. Pegou, gente? Então, faça quem é o cosseno de beta. Ai, professor, agora eu já sei. Cosseno de beta é o cateto adjacente a beta. Se o meu cateto oposto a beta vale 3, o cateto adjacente é o que sobra. É 4. Exatamente, gente. Adjacente. Ele tem lado comum com o ângulo. Então, o cosseno de beta vale 4. E a sua hipotenusa é 5. Perfeito, galera. Então, vamos para a tangente de beta para encerrar isso aqui. Muito bem. Você já sabe como é que faz. Tangente de beta é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto nesse caso a beta? Você já sabe que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Perfeito, pessoal, perfeito. Agora, só para encerrar este exemplo, tem uma coisa muito interessante que eu quero destacar para vocês. Olha para o seno de alfa. O seno de alfa deu 4/5. Aqui, ó. 4/5. Agora, gente, olha para o cosseno de beta. O cosseno de beta também deu quanto? Também deu 4/5. Exatamente. Agora, olha para o cosseno de alfa. O cosseno de alfa deu quanto? Deu 3/5. E o seno de beta? O seno de beta também deu 3/5. Muito interessante isso, pessoal. E isso sempre vai acontecer. Por quê? Olha para cá, ó. Quem que é o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto pela hipotenusa. Só que o cateto oposto é 4, olhando para o ângulo alfa. O cateto oposto é 4. Agora, quem que é o meu cosseno de beta? É o cateto adjacente a beta, mas o cateto adjacente vale 4 para o beta. Percebe isso que eu estou falando, gente? Faz sentido? Então, gente, isso sempre vai acontecer num triângulo retângulo. Então, nós dizemos assim, ó. Alfa e beta, a soma deles é igual a 90 graus. Nós dizemos que são dois ângulos complementares, pois dois ângulos são ditos complementares quando a sua soma é igual a 90 graus. E, pessoal, sempre quando você tem a soma de dois ângulos iguais a 90, o seno de um ângulo, seno de alfa, vai ser sempre igual ao cosseno do seu ângulo complementar, nesse caso de beta. A palavra cosseno vem daí. Cosseno significa complemento, o cosseno de beta é o seno do seu ângulo complementar. Como assim? Vamos supor que você quer encontrar a medida do seno de 20 graus. E ele não te deu o seno de 20 graus, mas ele te deu o cosseno de 70 graus. Como 20 graus mais 70 graus vale 90, então você sabe que o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus. Isso é uma informação importante, tá, gente? Se a soma de dois ângulos vale 90, então quer dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu outro ângulo, do seu complemento. Beleza, pessoal? Vamos agora para mais um exemplo. Então, nosso segundo exemplo diz o seguinte. Considere a aproximação cosseno de 40 graus igual a 0,77. Calcule a medida de x em cada item. Então, como nós discutimos, os valores das razões trigonométricas, os valores a medida do cateto adjacente sobre hipotenusa, a medida do cateto oposto sobre a sua hipotenusa, ela vai ser a mesma se o ângulo permanecer o mesmo. Então, por exemplo, 40 graus. Então, não importa qual é o tamanho do triângulo, a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser a mesma. E aí vai ser aproximadamente 0,77. Tudo bem, gente? É isso que ele disse aqui, ó. Considere, ou seja, ele te deu o valor do cosseno de 40 graus. Então, você tem uma tabela, gente. Cosseno de 1 grau, aí você tem um valor. Cosseno de 2 graus, você tem um valor. E assim para o seno, cosseno e tangente.
Você tem que saber esses valores de cabeça? Não, pessoal, não. Tá maluco? Claro que não. Eles vão te dar os valores, independente se você estiver trabalhando com isso na engenharia, seja o que for, você tem na calculadora. Se for uma prova de vestibular de concurso, eles vão dar os valores para vocês, gente. Cosseno de 40 graus, 0,77, que foi o caso aqui. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, o item A, vou fazer aqui, tá? Ele pede para você encontrar a medida do x. Galera, é um triângulo retângulo e você conhece a medida aqui, ó, da hipotenusa, lá do oposto ao ângulo de 90 graus. Você conhece 12 metros aqui. Ele quer esse x, que é o cateto, e ele te dá esse ângulo de 40 graus. Galera, o pessoal sempre fala assim, eu uso seno, cosseno ou tangente. Gente, é assim. Se é um triângulo retângulo e você tem dois lados, você usa Pitágoras. Pitágoras resolve. Agora, se você só conhece um lado, o Pitágoras não resolve. Mas, por entretanto, todavia, se você sabe um ângulo agudo, você apenas com essa informação aqui, apenas conhecendo um lado, você consegue encontrar os outros lados do triângulo. Olha como isso, olha o ganho disso. Com Pitágoras, você precisava conhecer dois lados para encontrar um terceiro. Com a trigonometria no triângulo retângulo, você não precisa mais de dois lados, basta um só. Só que você tem que ter a informação do ângulo. Então é um lado com um ângulo, que é o caso que está acontecendo aqui. Aí você tem três razões trigonométricas. Você tem o seno, você tem o cosseno, você tem a tangente. Você não vai usar as três ao mesmo tempo. Você vai olhar para cá, ó. O ângulo de 40 graus está aqui. Esse segmento aqui é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Então, o meu x é o cateto adjacente. O x é cateto adjacente. O 12 é a hipotenusa. Aí eu pergunto para você, daquelas três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, qual que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? Exatamente, é o cosseno. Então, você vai utilizar o cosseno. Então, você escreve aqui, gente, cosseno de 40 graus. Neste exercício, como é o primeiro que vocês estão fazendo aí, o primeiro, o segundo, né? Eu vou escrever aqui, ó, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No começo, tudo bem, mas depois você nem precisa escrever. Você pode vir diretão. Quem que é o cosseno de 40 graus, pessoal? Cosseno de 40 graus é quem? O cosseno de 40 graus foi dado. Ele falou que é 0,77. Então, você pode substituir no lugar. Então, aqui, gente, eu vou colocar 0,77. Igual ao cateto adjacente. Quem que é o meu cateto adjacente, pessoal? Nós já discutimos, é o x sobre a sua hipotenusa. A hipotenusa é 12. Então, gente, acabamos ficando com uma proporção aqui, ó. Você pode colocar sobre 1 para enxergar, multiplica em cruz, Padre Quevedo. Então, gente, o que nós temos? Ao multiplicarmos em cruz, x vezes 1 dá x. Quanto que é 12 vezes 0,77? Muito bem, é 9,24. Exatamente, galera. Vocês são feras. Vocês são os caras. Pessoal, vocês são as minas. Gente, 12 vezes 0,77, 9,24 metros, porque a medida aqui está em metros. E acabou, você já encontrou o valor do x nesse caso. Beleza, galera? É isso aí. Agora, nós vamos para o item B. B de bola. Vamos lá, gente. Eu quero encontrar o x. O x é o quê? Não é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele é a nossa hipotenusa. Beleza, hipotenusa. Aí, gente, você olha para o ângulo. Você conhece esse ângulo aqui, ó, 50 graus. É claro que você conhece esse também, pois a soma aqui dos dois dá 90. Mas vamos ficar com esse aqui. Vamos ficar com esse aqui. Aí você fala, eu tenho que utilizar o lado que eu conheço. O lado que você conhece é esse camarada aqui. Pessoal, esse 12 agora é um cateto.
Diferente daqui, aqui era hipotenusa, agora esse 12 é um cateto. Olhando para o ângulo de 50 graus, é o cateto o quê? Cateto oposto. Então vamos escrever aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, seno, vou usar o seno. Seno de 50 graus. Seno de 50 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 50 graus dividido pela sua hipotenusa. Galera, aí você fala, tá bom, professor, mas você disse que a gente não precisa saber este valor, mas não foi dado o valor e agora, meu Deus. Não, calma. Realmente você não precisa saber o valor dos 150 graus. Mas, gente, lembra que eu discuti que o seno de 50 graus tem o mesmo valor que o cosseno do seu ângulo complementar? O ângulo complementar de 50 graus é 40, pois 50 mais 40 dá 90. Então, gente, o seno de 50 graus, vou escrever aqui, ó. Escrever aqui. O seno de 50 graus, ele é igual, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 40 graus. Gente, o cosseno de 40 graus já foi dado aqui, ó, 0,77. Gente, é fácil ver isso. Se aqui é 50 graus, este ângulo aqui, pessoal, é 40 graus. Então, você poderia aplicar trigonometria no triângulo retângulo olhando para este ângulo. E se você estivesse olhando para este ângulo, você iria utilizar cateto adjacente sobre hipotenusa, pois você está olhando agora para esse ângulo. E cateto adjacente, que é 12 sobre hipotenusa, você vai escrever aqui, ó, cateto oposto a 50, que é 12 sobre hipotenusa. Beleza, pessoal? Espero que não tenha confundido aí, mas é importante você entender que esses catetos têm nome de oposto quando você está olhando para o ângulo. Isso é importante. Então, gente, seno de 50 graus tem o mesmo valor que o cosseno de 40 graus. Que vale 0,77. Galera, para resolver, a gente faz em 2 palitos, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? Então, ó, eu estou utilizando este ângulo aqui. Então, cateto oposto é o 12 sobre a hipotenusa, que é x. Mas se você estivesse olhando para esse ângulo aqui, que é de 40 graus, você teria cateto adjacente sobre hipotenusa. E você teria a mesma coisa. Percebeu, gente, que não importa qual é o ângulo aqui, isso sempre vai valer? Beleza? Agora é só fazer essas contas. Aí você tem vários jeitos para resolver aqui, gente. Não importa. Você vai multiplicar em crus. Uma forma é essa, né? Multiplicarmos em crus. Coloca sobre 1. 0,77 vezes x dá 0,77x. Igual ao 12 vezes 1, que é 12. Está multiplicando, passa dividindo, gente. Então, isso implica em x igual ao 12 dividido pelo 0,77. Quanto que dá isso, gente? Sei lá, pega a calculadora e vê aí. Que nos dá 15,58, nesse caso, metros. Beleza, pessoal? Claro, gente, se você estiver fazendo isso aqui, se estiver estudando para um concurso, para uma prova, tenta fazer na mão essa conta, né? Na raça, sem calculadora, né? Você está pensando aí, você já está na engenharia, está estudando topografia, alguma coisa mais prática, você precisa usar as ferramentas tecnológicas que nós temos. Não tem problema. Depende do seu objetivo. Então, galera, observe o seguinte, ó. 12 metros é a hipotenusa, o seu cateto tem que ser menos que 12. E foi, né? Foi 9. Tal. Agora aqui é a hipotenusa, ó. Hipotenusa. O seu x tem que ser um número maior que esse cateto. A hipotenusa sempre é maior que os catetos. Então, esse x aqui é 12, o x, ó, 15. Tá fazendo sentido aqui. Beleza, galera? Então é isso. É assim que a gente aplica a trigonometria. Então, pessoal, nós paramos por aqui. E na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto e vamos falar de ângulos notáveis. O que é isso?
Eu falei nesta aula que o cosseno de 40 graus você não tem que saber. Se você estiver fazendo uma prova de concurso, ele tem que dar o valor. A mesma coisa para o seno de 20 graus, seno de 10 graus, tangente de 88 graus. Mas existem ângulos que os exercícios aí de concurso, vestibular, o Enem, geralmente não dá o valor para você. Por exemplo, seno de 30 graus, você vai ter que saber que é 1 sobre 2, que é 0,5. Cosseno de 45 graus, você vai ter que saber que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Esses valores, gente, eles, como você tem que saber, e eles aparecem o tempo todo, e eles vêm de duas figuras geométricas muito lindas, que nós já discutimos aqui nos pré-requisitos, que vem do quadrado e vem do triângulo equilátero, então eles são chamados de ângulos notáveis. Então, gente, na próxima aula nós vamos discutir isso. Vamos discutir quais são os valores do seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Te encontro lá. Um grande abraço. Tchau!